vocês? Eu sou Cassandra, de volta aqui no canal da costura para ensinar vocês a fazerem essa blusa de agasalho, que vocês podem fazer tanto em um tecido felpudo, numa malha felpuda como essa, ou num moletom, tá? Vou passar para vocês a lista de materiais que eu usei nessa blusa, tá? 1,5 metro de moletom ou de felpudo, como é o caso desse, tá? Pelúcia ou veludo ou plush, tá? O que vocês desejarem. 1,5 metro, tá? Aí vocês vão usar também um zíper de 60 centímetros destacável ou jacaré, não sei como que se chama aí na sua cidade, tá? Mas é o zíper de jaqueta, tá bom? E o cordão, que é opcional, 1,5 metro de cordão pra gente passar no capuz. Eu até não tinha passado e depois dele pronto eu resolvi passar. Então, se vocês quiserem também, pode comprar 1,5 metro de cordão. E também podem ocupar uma fita gorgurão, ou até um cordão tipo cadarço, que foi o que eu usei também na peça anterior, tá? Para vocês poderem fazer o acabamento, já que vocês vão perceber aí na modelagem que não tem revel para esconder zíper e nem outra coisa de forro, nada. Então, para fazer o acabamento, a gente precisa de uma fita galão, de um cadarço, alguma coisa do tipo, para que a gente possa fazer o acabamento e deixar tudo bonitinho, tanto na boca do bolso quanto no decote da peça, tá? A modelagem vocês vão ter do PP ao GG, tá? E aqui eu até tirei um pouco do comprimento dela, porque eu tenho estatura baixa, mas uso o tamanho M. Então eu resolvi deixar um pouco mais curta que o molde que vocês estão recebendo, e vocês podem fazer a mesma coisa, usar o molde, mas o comprimento vocês medem conforme o que vocês gostarem. O molde é um tamanho padrão, tá? Uma blusa cobrindo o bumbum e a manga também tamanho padrão, certo? Essa modelagem está disponível no site cassandra.com.br e no grupo do Telegram também. Vocês vão baixar em A4, montar seu quebra-cabeça e usar o seu molde, tá? Quando vocês cortarem peças como essa minha, que é num felpudo, num aveludado, tomem cuidado que eles têm o que a gente chama vulgarmente aí de pé e cabeça, tá, pessoal? Tem um lado certinho que o pelo do tecido deita, outro lado também que ele levanta, então toma cuidado com isso, porque daí dá a impressão que você tá com duas cores na mesma peça, então toma cuidado para você fazer toda a peça no mesmo sentido, ok? Então, vocês podem perceber que eu tô cortando o meu bolso só 2 vezes. Geralmente, a gente corta 4 vezes, né? Mas, nesse caso aqui, eu tô cortando 2 vezes, que é pra gente poupar tecido mesmo, porque eu tinha pouco desse felpudo. Eu até ia fazer essa blusa em 2 cores, mas resolvi fazer em uma só.
e fazer de um jeito que a gente possa poupar tecido, tá bom? Então, vamos à costura. Eu vou fechar meu capuz, tá? Porque como ele é arredondado, ele tem aquela emenda na parte de trás do capuz. E também vou overlocar todas as partes do meu bolso, tá? Porque ele precisa estar já overlocado para que a gente possa já pregar diretamente na frente da blusa, tá? Vou agora fechar o capuz, só a parte arredondada da touca. E também overlocar a parte da frente da touca, a beirada da touca, tá? Deixo sem overlocar somente a parte do pescoço do capuz, tá bom? Vou overlocar também a frente da minha blusa, porque agora eu já posso, então, pregar o zíper na frente, tá, pessoal? Eu não preciso deixar para pregar no final, então eu vou já pregar agora no começo da costura, tá bom? Para o bolso, eu vou marcar 1 palmo para baixo da axila, tá? Para baixo da cava. Vou fazer um pique e depois desse pique eu vou medir pelo menos 14 centímetros e fazer o segundo pique, tá? Bolsos femininos pelo menos 14 centímetros de boca e bolsos masculinos pelo menos 16 centímetros de boca, tá? Então, para o acabamento dessa boca de bolso, eu vou usar uma fita galão que eu tenho com uma cor bem parecida com a minha malha, tá? E vou pregar de um pique até no outro, tá? Não pode passar do pique para que dê certo a virada da boca do bolso, tá bom? Então, eu vou virar no pique e vou rebater essa fita galão, tá? Olha como fica. Ok. Vou fazer a outra igualmente. Pregando bem na beiradinha, tá, pessoal? E a costura não pode passar do pique, porque senão a gente não consegue virar direitinho, tá bom? E depois que eu rebato, eu vou pregar o fundo do meu bolso, tá? Vou centralizar e vou passar uma costura exatamente em cima dessa overlock que eu fiz de acabamento para o fundo do bolso, tá? Nesse caso aqui, eu acho que vai ficar mais bonitinho com 2 pespontos, então eu fiz um e aí eu já vou passar uma segunda costura, tá? Posso fazer numa distância de um pé de máquina uma da outra, tá? E também é opcional. Se quiser uma costura só, faz uma costura só.
Vou pregar meu zíper e nesse caso aqui eu tenho esse zíper, já tinha esse zíper guardado aí há algum tempo esperando uma ocasião especial e aqui está, né? Mas você pode pregar um zíper comum de jaqueta no seu agasalho, tá bom? Esse que eu tô usando é um zíper invisível com essas letras que quando ele tá fechado nem aparece ser um zíper, né? Nem parece ser um zíper. Mas, então eu tô pregando ele por fora, mas você pode pregar o zíper de jaqueta normalmente na sua blusa, tá bom? E agora é só fechar normalmente, tá? Vou fechar o ombro de costas com o ombro da frente. Vou pregar a manga. Já posso fechar a lateral começando da manga, passando pela cava e fechando o restante da lateral, tomando cuidado para eu não fechar o bolso da minha jaqueta, tá? Então toma cuidado aí, tá? Para que você não feche o bolso. E vou fechar até o final. Aqui vou fechar, vou pregar a outra manga. Vou fechar a outra manga e lateral também. Já posso overlocar a barra, porque aqui depois eu só fecho com a reta essa barra, tá? Vou pregar os punhos, então eu vou fechar cada punho e dobrar. Essa malha aqui, pessoal, ela não estica, tá? Então, para que ela encaixe na minha manga, eu preciso dar uma embebida na manga. Ela não vai esticar a ponto de comportar a manga nesse caso aqui, tá? Se o teu moletom, se a tua malha que você escolheu esticar, ótimo. No caso desse felpudo aqui, ele não estica, então eu preciso dar uma embebida realmente para que se encaixe a manga no punho, tá? Agora eu vou pregar o meu capuz, deixando 2 centímetros para fora do zíper para que eu possa depois abraçar dessa forma, tá, pessoal? Então,
vamos pregar, já corto a sobra do zíper, tá? E eu vou encaixar a costura de trás do capuz no meio do decote das costas da blusa, tá bom? Preciso medir um lado com o outro para eu deixar a mesma distância no final. E vamos continuar a pregar esse capuz, tá? Vou fazer então a barra. Quase que a câmera não pega, gente, mas pegou. Vou fazer a barra com 2 centímetros de comprimento. Eu gosto de fazer a barra pelo direito, tá? Porque daí eu não fico usando a overlock como guia. Então, eu gosto de fazer pelo direito por isso. Menos chance de entortar a barra, tá? Vou usar a fita galão outra vez no decote, tá? Na junção do decote com o capuz, mas isso é opcional, tá, pessoal? É opcional. E eu tô pregando ela aqui na parte do decote para rebater para a parte do capuz, mas isso é opcional. Antes de eu fechar a barra do capuz, aquela beirada onde a gente passa o cordão, ok? E agora, finalmente, eu faço a barra do meu capuz de 2 centímetros. E aí, quando eu termino essa barra, eu já vou rebater a fita galão na parte do decote, tá? Tenta costurar bem na beiradinha, para que ela realmente fique um acabamento mais bonito, tá? Então, nossa blusa de agasalho tá pronta, pessoal. Eu ainda vou passar o cordão aqui. Ele é um felpudo bem quentinho, então não há necessidade de forro nesse tipo de tecido, caso você não more numa região tão fria, né? Mas é uma jaqueta super fácil de fazer, por não ter forro, por não ter revel, né? E a gente usa pouquíssimo tecido aqui. O cordão eu vou passar aqui para vocês verem agora, mas ele também é opcional. Vocês vão ver também que por ser um tipo de malha, ela não desfia, então eu só vou fazer um buraquinho. Eu poderia colocar um ilhós, mas não é o caso aqui. Eu posso deixar ele sem ilhós, só fazer o buraquinho mesmo e passar o cordão. Para vocês terem uma ideia, eu fiz só o buraquinho com a ponta da tesoura mesmo, dos dois lados na mesma altura, né? Para passar o cordão, mas não tem mistério. Fiquem tranquilos que nesse tipo aqui de malha não vai desfiar, não vai abrir demais o buraquinho. Fiquem tranquilos, tá? Eu tô passando o cordão com um alfinete de segurança, tá? Mas é opcional, pode passar um cordão mais largo, pode passar mais fino, não, esse aqui já tá no limite. Mas pode passar um cordão mais largo, pode passar também na beirada da barra, pode ser passado também, tá? É opcional o cordão, ok, pessoal? E esse é o nosso vídeo de hoje. Não deixe de baixar seus moldes, aproveitar bastante, porque é um molde bem versátil e fácil de fazer essa peça, tá? Não deixe de curtir, de compartilhar, de assistir quantas vezes vocês quiserem e precisarem. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para vocês receberem todas as notificações dos nossos vídeos. E não esqueça que costura é questão de persistência e paciência.
Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!